Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as fantásticas histórias da Bíblia. Hoje vamos explorar a história de Daniel, um homem que foi tirado de sua terra e levado cativo a uma terra estranha e hostis, mas nada o separou do seu amor e devoção ao seu Deus. Prepare-se para mergulhar na história de um servo de Deus, que apesar das adversidades, nada o fazia recuar a sua adoração ao seu Deus. No tempo que Daniel vivia, Nabucodonosor era no momento o rei do maior império da terra. Conquistava nações e as colocava debaixo de jugo do seu império. Com Judá não foi diferente. Em aproximadamente 605 a.C., no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O povo de Judá já não era mais fiel ao Senhor Deus. Apesar de inúmeras vezes Deus usar profetas, alertando o povo sobre o julgamento que Deus permitiria vir sobre o povo, como Jeremias, por exemplo, que foi usado por Deus para alertar o povo. Mas o povo não ouviu. Neste contexto, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo para a Babilônia toda a nobreza e pessoas importantes do reino de Judá. Entre esses está Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Na Babilônia, Daniel foi escolhido para trabalhar para o rei, junto com outros jovens inteligentes. Durante 3 anos, Daniel aprendeu sobre a língua e a cultura da Babilônia e foi treinado para exercer funções no governo. Seu nome hebraico, Daniel, significa Deus é juiz. Pouco depois de sua chegada à Babilônia, provavelmente, como parte da tentativa do rei babilônico de fazer lavagem cerebral no jovem exilado, seu nome foi mudado para Beltesazar, que significa Príncipe de Bel. Afinal, Bel era o deus governante do panteão babilônico. Mas Daniel não se esqueceu de Deus. Daniel pediu que ele e seus amigos fossem dispensados de comer esta comida, pedindo em vez disso uma dieta muito simples de vegetais e água. Seu pedido foi recusado, porque o funcionário encarregado de seus cuidados temia por sua própria vida se permitisse que eles se desviassem da dieta exigida pelo rei. Daniel persistiu e pediu que lhes fosse permitido comer uma dieta simples para um período experimental de 10 dias. A saúde de Daniel e de seus amigos poderia então ser comparada com a dos outros estagiários que comiam alimentos ricos e vinho. Depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estavam mais saudáveis do que o resto dos estagiários, e assim foram autorizados a continuar com sua dieta simples para o resto do treinamento. No final de 3 anos de instrução, o próprio rei Nabucodonosor testou cada um dos estagiários e descobriu que Daniel e seus 3 amigos eram 10 vezes mais conhecedores do que seus colegas. A Bíblia diz que Deus concedeu a estes 4 jovens conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, Deus também deu entendimento em toda a visão e sonhos. Pouco tempo depois, o rei Nabucodonosor teve um pesadelo que o perturbou muito. O governante babilônico não conseguia se lembrar dos detalhes de seu sonho. Então, convocou seus sábios exigindo que lhe contassem o que ele havia sonhado e o significado. Entretanto, eles não foram capazes de revelar o sonho ao rei, o que fez com que Nabucodonosor ordenasse que todos os sábios da Babilônia fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber disso, Daniel pediu um prazo para que revelasse ao rei o conteúdo do sonho e a interpretação do mesmo. Então, através de divina revelação, Daniel contou o sonho não revelado pelo rei, bem como a sua interpretação, que incluía a destruição do reino de Nabucodonosor. Nabucodonosor, impressionado com o que aconteceu, honrou a Deus e recompensou Daniel com presentes preciosos, colocando-o como o governador de toda a província de Babilônia, além de principal governador de todos os sábios. Mais tarde em seu reinado, o rei Nabucodonosor teve outro sonho, que pediu novamente a Daniel para interpretar. O sonho era de uma árvore enorme que, apesar de sua aparência magnífica, foi cortada deixando apenas o seu tronco. Daniel teve que revelar relutantemente que a árvore representava o rei e como ele seria cortado e reduzido a viver com animais selvagens.
avisando-o a se arrepender de seus pecados e reconhecer o Deus vivo como o único e verdadeiro Deus. Nabucodonosor ignorou Daniel, e após 1 ano deste sonho, andando no terraço de seu palácio, Nabucodonosor, vendo a extensão de seu reino se alto, glorificou por sua majestade e poder como se fosse um Deus. E a Bíblia relata, antes mesmo de terminar de falar, uma voz vinda do céu declara: Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, ficou por 7 anos como um animal aparência de homem, mas comendo capim e agindo como animal. Até que ao final dos 7 anos, reconheceu que o Deus Altíssimo é o único e verdadeiro Deus e está acima de qualquer reino humano, levanta e derruba reis. O serviço público de Daniel na Babilônia abrangia os reinados de sucessivos governantes, incluindo o neto do rei Nabucodonosor, Belsazar. Houve uma ocasião memorável quando o rei Belsazar organizou uma festa luxuosa para 1000 membros da elite babilônica. Nenhuma despesa foi poupada. Pratos de ouro e prata, originalmente saqueados do antigo templo de Jerusalém, foram usados para servir bebidas. Num determinado momento, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio. Quando nenhum dos sábios da Babilônia pôde desvendar o que havia sido escrito na parede, a rainha, provavelmente filha de Nabucodonosor e mãe de Belsazar, lembrou-se de Daniel, que acabou sendo convocado para interpretar a inscrição que dizia Mene, Mene, Tekel, Parsim. Apavorado, o monarca imediatamente concordou com a sugestão da rainha-mãe e convocou o estadista Daniel para interpretar o significado desta caligrafia. Daniel disse ao rei que ele falhou em aceitar a lição de humildade que Nabucodonosor havia aprendido. Ele disse a Belsazar que havia contaminado os vasos sagrados do templo e adorado objetos inanimados e sem valor em vez do Deus verdadeiro. Daniel então interpretou as palavras hebraicas Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ele disse que Mene significava que Deus tinha contado os dias do reino de Belsazar e o estava encerrando. Tekel significava que o monarca não tinha provado ser um governante digno ou humilde. Finalmente, Perez, a forma singular de Parsim, significava que a Babilônia cairia e seria dividida entre os medos e os persas. Tudo sucedeu conforme a interpretação do profeta Daniel. Dário, o persa, matou Belsazar e conquistou Babilônia naquela mesma noite. Embora não exista qualquer referência extra-bíblica a um personagem persa com o nome de Dário, importantes estudiosos consideram que esse Dário, citado no livro de Daniel, é o governador da Babilônia no reinado de Ciro. Quando Dário tomou a Babilônia, logo ele reconheceu a habilidade e capacidade de Daniel. Dário separou 120 governadores de províncias e também escolheu 3 homens para agirem como supervisores dos governadores, a qual Daniel estava entre os 3 supervisores. O profeta Daniel, porém, começou a se destacar entre os supervisores, e o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os governadores e os outros supervisores começaram a tentar derrubar Daniel de seu posto. Como não encontravam nada que pudesse acusar o profeta Daniel, então eles tramaram uma conspiração que afrontava a lei de Deus e colocava Daniel numa posição sem saída. O plano consistia em fazer com que o rei estabelecesse um decreto de que durante 30 dias todas as orações deveriam ser direcionadas à pessoa do rei, e quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Como eles tinham previsto, Daniel desobedeceu e continuou a orar a Deus 3 vezes ao dia, pois para Daniel ninguém estava acima de Deus, nem mesmo o rei. Dário ficou triste, porque gostava de Daniel, mas não podia mudar a lei. Por isso, Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei Dário disse a Daniel: "Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre."
O rei não comeu e não dormiu pensando em Daniel naquela cova. Mas na manhã seguinte, Dário deu ordens para abrir a cova dos leões e descobriu Daniel ainda estava vivo. Deus protegeu Daniel dos leões, pois em momento algum Daniel duvidou de Deus e sabia que de uma maneira ou outra Deus iria agir. E os homens que armaram contra Daniel, o rei deu a ordem de lançá-los na cova dos leões. O rei então emitiu um decreto para todas as nações do mundo conhecido, declarando que o Deus de Daniel fosse respeitado. Nunca duvide de Deus apesar das adversidades em nossas vidas. Deus está presente e agindo. A história de Daniel conclui com uma série de visões dadas por Deus nos reinados de Belsazar, Dário e Ciro. Esses sonhos esboçam dramaticamente os planos futuros do eterno Deus, começando com a Babilônia e continuando até o final dos séculos. Eles dão a indicação prévia da redenção de Deus em Cristo Jesus. Têm sido citados como a chave de toda a profecia bíblica. Deus é soberano. Ele estava no controle da Babilônia e tem se movido na história, controlando sempre o destino dos povos. E Ele está aqui e agora. Observemos como Deus trabalha e encontremos segurança em sua soberania. Daniel permanece em uma posição elevada, na galeria dos notáveis servos de Deus. Descendente de uma família real e levado ao cativeiro quando era apenas um adolescente, Daniel decidiu permanecer fiel a Deus na terra estranha. Deus o escolheu como servo para registrar alguns acontecimentos do cativeiro e eventos significativos a respeito do futuro. A fidelidade a Deus tem uma rica recompensa, não necessariamente nesta vida, mas certamente no que está por vir. Espero que vocês tenham sido inspirados pela história de Daniel, trazendo inspiração e fé para confiar na soberania de Deus e sempre crendo que, mesmo que não entendamos o que acontece ao nosso redor, Deus sempre estará no controle e isso nos traz segurança. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo inspirador baseado na Bíblia, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Vamos espalhar essas mensagens de esperança e fé juntos. Agradeço a todos vocês que fazem parte desta comunidade e que nos apoiam. Juntos, podemos continuar a crescer e a compartilhar a palavra de Deus com o mundo. Até o próximo vídeo, e que a paz e a graça do Senhor estejam todos com vocês.